Mas por que atrasar o curso de uma ação, mesmo sabendo que esse comportamento pode trazer algum malefício? É meio irracional fazer coisas que possam nos prejudicar, não é mesmo? Só que, ironicamente, a procrastinação é uma resposta do nosso corpo tentando nos proteger. Essa sensação de ameaça ocasiona algumas reações no nosso corpo. Nossas amígdalas e o grupo de neurônios ligados à emoção e identificação de perigo liberam hormônios, incluindo a adrenalina, que iniciam uma resposta ao medo. Esse pânico pode controlar os impulsos do seu córtex pré-frontal, que é o responsável por racionalizar o longo prazo e administrar as emoções, fazendo com que você decida substituir a tarefa por outra que seja menos estressante. Então, procrastinar é como fugir de um perigo, porém ele só existe na nossa cabeça. E geralmente as tarefas que causam sensações negativas são as mais prováveis de procrastinar. A procrastinação pode estar atrelada a crenças limitantes. Então é importante olhar para esses sentimentos com carinho e acolhimento. Outro ponto de extrema importância, e eu me incluo nisso e estou num processo de entendimento e mudança, é o perfeccionismo. Ele é um dos principais motores da procrastinação, prejudicando não só a continuação, mas o início da tarefa. Andando em círculos, sabendo o que precisa fazer, mas enquanto não estiver naquele momento cirurgicamente perfeito, você nem começa. Por exemplo, começar a pensar que não somos bons em determinada tarefa, que já tem muita gente melhor fazendo, que eu não tenho uma habilidade X ou Y super necessária, que não vão gostar do que eu fiz. Tudo isso reduz a percepção de autoeficácia. Quando duvidamos tanto de nós mesmos, é muito fácil se criticar exageradamente. E esse tipo de mentalidade faz você procrastinar, pelo simples fato de que você acha que precisa fazer as coisas de maneira impecável. Só que essa perfeição criada por você, criada por mim, é inalcançável. É comum que procrastinadores relatem um grande medo de fracassar, adiando as tarefas por receio de que o resultado final não corresponda à alta expectativa criada. Tanto o fracasso quanto a procrastinação estão profundamente enraizados no medo. Quanto mais assustadora a tarefa, maiores as chances de procrastinar. Enquanto o medo do fracasso nos impede de agir, a procrastinação nos impede de começar. Corre o risco de ficarmos presos num ciclo de inatividade e ansiedade, nos impedindo de alcançar nosso verdadeiro potencial. O meu ponto de vista, mais eficiente maneira de lidar com o fracasso é através do autoconhecimento. Em vez de temer o fracasso como um obstáculo intransponível, devemos encarar como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Da mesma forma, em vez de permitir que a procrastinação nos paralise, devemos nos comprometer a agir, mesmo que seja de forma pequena e gradual. Você passa a enxergar seu verdadeiro potencial e começa a alcançar seus objetivos com mais confiança e determinação. Primeiro, você não precisa ser tão rígido com você mesmo. Isso não vai te ajudar, muito pelo contrário. Porém, você precisa se comprometer com você e com seus sonhos e objetivos. Ou seja, durma bem, tenha uma boa alimentação, faça algum exercício que você se identifique, beba água, aproveite mais o seu tempo livre sem as telas, tenha momentos de qualidade com as pessoas que te fazem bem. Agora, com as tarefas, eu tenho 8 dicas para compartilhar com você. Dica número um: um exercício interessante é começar dividindo as tarefas em pequenas partes. Isso elimina aquela sobrecarga que o volume de trabalho pode vir a ter. Dica número 2: faça uma lista dos seus afazeres. Dica número 3: comece a perceber em qual horário do dia você é mais eficaz, aquele horário que você tem maior disposição, e direcione as tarefas mais difíceis para esse horário. Dica número 4: tenha uma agenda esquematizada, direcionando o seu comportamento para a ação e definindo seus compromissos com as importâncias corretas. Eu uso um esquema de cores para fazer isso. Por exemplo, a aula de inglês é importante para mim, então ela fica em vermelho. Eu só desmarco se eu tiver um motivo muito importante. Dica número 5: facilite o máximo que você puder. Por exemplo, se você quer beber mais água, tem uma garrafa de água bem na sua frente. Favoreça o processo, criando hábitos sem demandar um esforço demasiado. Dica número 6: retire os estímulos que levam a procrastinar. Você tem que deixar o celular em outro cômodo, desligar a televisão. Isso é muito importante. Dica número 7, dica de ouro: faça pausas durante o processo. Lembre de se levantar, de alongar seu corpo, de ir fazer um lanche, de encher a garrafa de água. E dica número 8: tenha um ambiente controlado.
Organize suas coisas da maneira que você gosta. Algo que eu adiciono a tudo isso é visualizar aonde eu quero chegar. O meu sucesso mesmo. Enxergue você alcançando esses objetivos. E lembre-se sempre de que é para isso que você está fazendo o que você está fazendo. Mesmo que seja difícil, você precisa cultivar a disposição para seguir os passos necessários e se esforçar para seguir seus planos. Inevitavelmente, os seus resultados virão.